Olha, existem autobiografias. Existem livros como Lady Sings the Blues, de Billie Holiday, que são uma outra coisa. É muito mais do que um simples livro de memórias. É, na verdade, um testemunho, sabe? Um relato corajoso e inabalável de uma vida que foi vivida, nossa, totalmente no limite. Logo de cara, na primeira frase, o livro já dá um soco no estômago. É essa frase aí. Ela simplesmente joga a real, sem rodeios, e esse é o tom da narrativa inteira. Uma honestidade brutal, crua, sem filtro nenhum, que te puxa de cabeça para o mundo dela desde a primeira página. Então, é por isso que a gente diz que o livro é um manifesto de sobrevivência. Não é só ela se lembrando do que aconteceu numa memória delicada e romantizada. Pelo contrário, é uma declaração poderosa de resiliência contra tudo e todos. É quase um grito de guerra. Ok, então vamos mergulhar no começo da vida dela para entender como a dor e a dificuldade acabaram forjando a voz lendária que a gente conhece e admira até hoje. O livro não esconde nada sobre a infância roubada que ela teve em Baltimore. Foi algo pesadíssimo. A gente está falando de pobreza extrema, negligência, abuso. Ela chegou a trabalhar limpando o chão de bordel ainda criança e foi parar num reformatório. E é impressionante como cada trauma, cada momento de abandono se transformou mais tarde naquela emoção crua, naquela profundidade que a gente ouve em cada nota que ela cantou. Com a Grande Depressão, ela se muda para Nova York. E no meio daquela energia vibrante da era do jazz no Harlem, ela começa a cantar em boates, basicamente para sobreviver, trocando a voz por gorjetas. Só que a voz dela era diferente de tudo. Ela não só cantava, ela manipulava o tempo, a emoção, de um jeito que ninguém nunca tinha visto. E claro, isso logo chamou a atenção de gente importante, como o produtor John Hammond. Mas conforme a estrela dela subia, um conflito central começou a definir a carreira dela. De um lado, a fama crescendo absurdamente. Do outro, a realidade brutal da segregação racial nos Estados Unidos. E essa imagem aqui ilustra bem a hipocrisia dolorosa que ela vivia todo santo dia. No palco, ela era a estrela. Fora dele, era tratada como uma cidadã de segunda classe, proibida de usar a porta da frente ou os mesmos banheiros do público branco dela. Chegou ao cúmulo de ter que escurecer a pele com maquiagem para se encaixar nos padrões da época. A arte dela era desejada, mas a sua humanidade era negada. O livro é de uma honestidade implacável sobre o vício dela. Mas o que é mais poderoso é como a narrativa enquadra essa luta não só como uma batalha pessoal, mas como parte de um ataque do sistema contra ela. E essa é a questão central que o livro levanta. O vício dela era um crime ou uma doença? Porque na visão da Billie Holiday, ela era uma vítima, uma pessoa doente que precisava de tratamento médico. Mas o sistema escolheu outra abordagem, decidiu puni-la implacavelmente. Em 1947, essa perseguição toda chegou no auge. A prisão dela por acusações relacionadas a drogas não foi só um momento devastador na vida pessoal, mas um ato com consequências profissionais que foram, assim, catastróficas. A consequência mais direta foi essa, a perda do Cabaret Carte. Sem essa licença, que era essencial para qualquer artista, era simplesmente ilegal para ela se apresentar em qualquer lugar em Nova York que vendesse álcool. O sistema, na prática, estrangulou a carreira dela na cidade que a consagrou. Foi uma forma de silenciá-la. Isso tudo nos leva a uma questão bem importante sobre o livro em si. Como é que a gente deve entender o lugar dele na história? Porque, como vamos ver, ele não é exatamente um documento factual, certinho. Historiadores e biógrafos apontam que muitos eventos ali foram alterados para ter mais efeito dramático. Por isso, a melhor forma de ler o livro não é como um registro literal, mas sim como um retrato emocionalmente verdadeiro. É a vida como ela sentiu e experienciou. É a verdade dela. E é assim que Lady Sings the Blues ajuda a solidificar o legado complexo da Billie Holiday. Ela é sim a vítima de um sistema brutal, mas ela é também, e talvez principalmente, a lutadora resiliente que se recusou a ser silenciada, usando a própria dor para criar uma arte que influenciou e ainda influencia gerações. No final, o livro nos deixa com essa pergunta poderosa sobre a natureza da verdade. Uma história precisa ser factualmente precisa nos mínimos detalhes para ser verdadeira? Essa questão é o que consolida o poder do livro muito além de uma simples memória, transformando num testemunho atemporal da verdade emocional.